Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso estudo de cálculo, tá? Hoje a aula basicamente vai ser fazendo exercícios, tá? Iremos demonstrar um único resultado, tá? Que envolve crescimento e decrescimento de funções. O outro resultado a gente não vai demonstrar. Ele é bem mais intuitivo, na verdade. Na verdade, os dois resultados a gente já usa eles de uma forma um pouco intuitiva. E de acordo com algumas palavras que eu já falei nas aulas anteriores. E ao longo da aula a gente vai fazer exercícios, fazer bastante exercícios, modificando as questões e vendo o que a gente consegue entender. Basicamente será compreender os pontos críticos de uma função, pontos de máximo, mínimo, intervalos de crescimento e decrescimento. Esse é o principal intuito da aula de hoje. E na outra aula, nós vamos continuar estudando um pouco mais os gráficos de funções e vamos ver a importância da segunda derivada, tá? Hoje o nosso foco é olhar para a primeira derivada da função, tá bom? Então vamos lá. Então, a nossa aula de hoje é falar de crescimento e decrescimento de funções e olhar para o teste da primeira derivada, tá? Vamos lá. Primeiro, só para lembrar, os conceitos, o que é uma função não decrescente, uma função crescente, tá? Em alguns livros, às vezes os autores não têm uma preocupação de serem bem rígidos nas suas definições, tá? Por exemplo, aqui eu quero ser o mais rígido possível, tá? Ser bem claro. Se eu falar que uma função é crescente, se eu dissesse para você, ó, f é crescente, em um certo intervalo i. O que eu quero dizer com isso? Que se você pegar dois caras aí dentro, x e y, em i, com esse x sendo maior que o y, se eu te disser que ela é crescente, eu quero dizer que se eu pego o cara maior no domínio, a imagem dele também é maior. Tá? Isso que eu entendo por crescente, tá bom? Eu não quero aqui maior ou igual. Isso eu não quero, tá bom? Eu quero estritamente maior. Então, alguns livros, quando querem dizer isso, eles falam que a função é estritamente crescente. Mas eu não vou usar essa expressão estritamente crescente, eu quero colocar só crescente, tá? Então, essa aqui vai ser a nossa definição, tá bom? Claro que decrescente é só inverter aqui, tá ok? Muito bem. E em alguns instantes vai acontecer o seguinte, que eu vou dizer para você que f é não decrescente. Essa escrita, às vezes, ela é muito confusa na cabeça de algumas pessoas, mas é uma questão de prática, tá? F é não decrescente em I. Se você pega x e y no domínio, em I, se você tiver x maior que y, olha lá, o que é que eu estou falando para você? Ela não é decrescente. Então, a única coisa que não acontece é ela diminuir. Então, ela pode tanto crescer quanto se manter constante. Tá ok? Então, esse caso aqui significa que a imagem de x ou é maior ou é igual que a imagem de y. Tá bom? Isso eu quero dizer como uma função não decrescente. Tá? Deu para entender isso? Então, ó, o gráfico desse tipo aqui, é assim. Sempre vai estar subindo. Tá? Sempre sobe. Tá ok? O gráfico deste tipo aqui, pode acontecer o seguinte, olha. Pode subir, mas pode se manter constante em algum instante, e pode subir de novo, pode se manter constante de novo, pode subir de novo, tá? Pode acontecer isso, tá? Nesse caso, nunca fica constante, ela sempre cresce. Tudo bem? Essa é a distinção entre ser crescente e não decrescente, tá? Isso é o que está escrito nesse slide 1.
E temos aí alguns exemplos. O exemplo que a gente trabalhou bastante para a primeira avaliação, que é a função maior inteiro. A função maior inteiro, o que é que não acontece com ela? Ela nunca vai decrescer. Ok? Ou ela se mantém constante, ou ela dá esse salto de crescimento. Tá? Ela nunca decresce. A função identidade é uma função crescente. Tá bom? Esta função definida por partes é uma função que ela não cresce. Ela está decrescendo no início, depois se mantém constante e depois decresce novamente. Tá? Então, a gente diz que ela é uma função não crescente. O que acontece com ela é que ela não cresce. Tá? Essa função é uma função decrescente. Está sempre descendo. Tá? A função x ao cubo. Ok? E esta função é uma função quadrática. Ela pode, uma hora, decrescer e outra hora ela pode crescer. Tá, ok? E esse tipo de comportamento é muito normal acontecer isso em funções. Em alguns intervalos está crescendo, outros intervalos está decrescendo. Pode acontecer que em algum intervalo ela fique constante. Isso é muito natural acontecer em funções. Tá? Por exemplo, funções trigonométricas. Você vai ver a função seno, uma hora está decrescendo, outra hora está crescendo. Uma hora está decrescendo, depois cresce. Tá? Isso é super natural. Então, o único teorema que nós vamos demonstrar hoje é esse. Tá? Esse teorema aí. Esse teorema diz o seguinte. É o qual a gente vai demonstrar, é o qual nós vamos usar a aula toda. Então, se você tem uma função que é contínua, f é contínua, tá? Nesse intervalo fechado e é derivável no aberto. Tá? Então, ela é contínua aqui e é derivável no aberto. Tá? Então, eu vou pegar só o item A, porque se a gente demonstrou A, a gente também demonstrou já o B, que é equivalente. É equivalente não, é a mesma forma de demonstrar. Então, que se a derivada da função for maior que zero para todo x que estiver no intervalo aberto, a conclusão que essa função f é crescente nesse intervalo aberto. Tá bom? Essa é a conclusão. Beleza? Então, de agora em diante, quando você pega uma função que seja contínua e ela é derivável no intervalo, então, se você calcula a derivada e você sabe que o sinal dessa derivada é positivo, então você já afirma ela é crescente. Tá? O que já era bem intuitivo pela própria definição de derivada que a gente viu. Né? O que é a derivada? É a taxa de variação de uma função. Se a taxa de variação é positiva, quer dizer que essa função está variando positivamente, ou seja, ela está aumentando. Se a taxa de variação é negativa, então ela está variando negativamente, ou seja, a imagem está diminuindo. Tá bom? Então vamos lá, vamos provar esse resultado? O que a gente precisa provar que uma função é crescente? A gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa pegar dois caras no domínio, um maior que o outro, e mostrar que a imagem do maior é maior que a imagem do menor. É isso que você precisa provar, tá? Então, muito bem. Então, vamos demonstrar isso aqui. Então, sejam x1 e x2 pertencente ao aberto, tá? Aberto AB, com esse x1 maior que x2. Precisamos provar que a imagem de x1 é maior que a imagem de x2 para quaisquer x1 e x2. O que eu quero dizer? Que você tem um intervalo AB, você pega dois caras lá dentro, distintos. Se são distintos, um é maior que o outro, tá? Então, você pega dois caras lá dentro, dois caras quaisquer, tá? A única relação que eu quero é que um seja maior que o outro, só isso. Mas pode ser quaisquer dois lá dentro, tá? Então, se eu pegar um que é maior que o outro, então a imagem do maior tem que ser maior
que é a imagem do menor. Tá? Agora, você vai lembrar do teorema do valor médio. O que é que diz o teorema do valor médio? O teorema do valor médio vai nos dizer o seguinte, que suponha que você tenha uma função que o gráfico dela seja esse, tá? E que esse carinha aqui, esse aqui seja o meu x2, esse carinha aqui seja o meu x1, tá bom? Esse x1, tá? Naturalmente vai existir essa reta que liga esses dois pontos, tá? Que é uma reta secante, tá bom? Existe essa reta secante e o teorema do valor médio me diz que vai existir um C entre x1 e x2. Existe esse C de tal forma que a reta tangente nesse ponto C é paralela a essa reta secante. Tá ok? Isso que diz o teorema do valor médio. Tá? Existe esse cara. Tá bom? Muito bem. Então, é isso que nós vamos escrever aqui. Então, pelo teorema do valor médio, existe C, e esse C está onde? Está entre x1 e x2. Tá? Existe um C entre x1 e x2. Tá o quê? Tá o quê? Aí o que é que diz o teorema do valor médio? Que quando você faz a diferença de f de x1 menos f de x2, isso é igual a derivada no ponto C vezes quem? x1 menos x2, né? Tá bom? Isso é o que diz o teorema do valor médio, tá? Muito bem. Qual a hipótese que nós temos? Nós temos que a hipótese que a derivada da função ela é positiva para todo cara que estiver no intervalo aberto. Tá? x1 e x2 estão dentro do intervalo, certo? Se x1 e x2 estão dentro do intervalo, o que você precisa entender? Você tem x1, x2, pertence a esse intervalo AB. Tá bom? Isso implica que quando você pegar esse intervalo aqui, ó, x2 até x1, lembre-se que nós pegamos o x1 maior que x2, tá? Então, isso aqui vai me gerar um intervalo. Esse intervalo está contido no intervalo AB. Certo? Tá bom? Tá? O que é que você tem? Você tem que o C ele está dentro desse intervalo. Se o C está dentro desse intervalo, olha lá. Opa, então esse aqui eu escrevi ao contrário aqui, tá? Corrija bem aqui, ó. O x1 é maior que x2, então inverte aqui, tá bom? Então aqui fica x2 e aqui x1. Só corrigindo a ordem. Então você tem o C está dentro de x2, x1, tá? Mas o C, ele pertence a esse intervalo aqui, ó, x2, x1, tá bom? Se o C está aqui dentro e esse intervalo está contido nesse, então o C está dentro desse intervalo, tá ok? Então isso implica que C pertence ao intervalo AB. Mas a derivada da função é positivo para todo cara que estiver dentro desse intervalo. Bom? Então, isso implica que a derivada da função em C é maior que zero. Tá bom? A
derivada é maior que zero. Então, pronto. Então, esse carinha aqui é positivo. E qual é o sinal desse carinha aqui? Qual é o sinal desse cara? Positivo também. Porque o x1 é maior que x2. Tá? Esse cara aqui também é positivo. Então, o produto dá o quê? Dá um número positivo. Tá bom? Então, você tem f de x1 menos f de x2, o produto dá positivo. Então, esse aqui é maior que zero. Ok? Tá bom? Então, x2 está negativo, passa para o outro lado. Fica positivo. F de x1 é maior que o f de x2. E está aprovado o resultado. Tá ok? Não era isso que a gente queria provar? Vem aqui, ó. O que nós queremos provar. Tudo bem? Então, portanto, f é crescente. Tudo bem? Então, de agora em diante, você olha para uma função. Se você acha um intervalo em que a derivada dessa função é positiva, significa que essa função ela é crescente nesse intervalo. Tudo bem? A outra parte desse teorema diz que se a derivada for negativa, então a função é decrescente. Tá? Faz sentido? A mesma escrita que eu fiz, o que é que vai mudar? Bem, aqui a derivada é negativa. Um valor negativo multiplicado por um valor positivo vai dar um valor negativo. Tá? Então, essa diferença será negativa. Tá bom? Aí você vai poder passar o f de x2 para lá e vai inverter esse sinal, então a função vai ser decrescente. Tá bom? Muito bem. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Então, a ferramenta que nós precisamos ter em mente é essa única, que se a função é derivável, contínua, derivada positiva, função crescente. Muito bem. Então, agora vamos fazer questões. Né? Primeira questão. F de x igual a x ao quadrado. Vamos começar fácil. Antes de mais nada, deixa eu dar uma dica para você. Acho que é o Bruno, né? O Bruno perguntou agora há pouco onde poderia encontrar mais questões conceituais. Tá? Vocês devem ter percebido que a nossa prova inicial ela foi um pouco mais conceitual, né? Não era só cálculo. Mas a prova 2 vai ser mais conta, tá bom? Vai ser pouco conceito. Então, é fazer conta mesmo. Primeira questão, umas 4 ou 5 questões de derivadas. Tá? Derivada do produto, derivada da cadeia, derivada do quociente. O que mais? Derivada da soma, subtração. E vai ter funções trigonométricas lá pelo meio. E derivação implícita. Tá? Deve ter essas coisas lá. E deve ter também uma questão de limite que precisa usar a regra de L'Hopital. Tá? Então, vai ter uns 6 itens lá na primeira questão. Direto, calcule. Pronto. Tá? Deve ter a questão da piscina, né? Não sei se vocês vão acreditar ou não. Se não vier da piscina, vai vir mais fácil que a da piscina. Tá? Vai ter derivação implícita, que é a parte de taxas relacionadas. Né? Que a taxa relacionada ou pode estar inclusa só na da piscina ou pode ter um pouquinho mais. Tá? Então, estudem. E teorema do valor médio é impossível não cair. Tá? Isso aqui é regra. Tem que estar na prova. Tá? Teorema do valor médio. E para quem já está adiantando os estudos aí, não precisa se preocupar com integral nesta prova. Tá? Integral vai cair só na última prova. Tudo bem? E eu sei que no cronograma está previsto uma aula de integral antes da prova. Acho que primitivas, se não me engano, o nome da aula. Tá?
Mas não se preocupe que não vai cair na prova. Tá bom? Quem quiser ir adiantando, não precisa estudar integral para esta prova. Estuda só derivações, tá? Muito bem. Então, vamos lá para essa função. Derivada dessa função. Quanto é? 2x, tá? O que é que eu preciso ver? Eu preciso estudar o sinal dessa função. Aí você vai. Bem, essa função é uma função afim, certo? Que passa pela origem, do zero para frente, ela é o quê? É o quê? Positiva. Então, para cá ela é positiva, e antes ela é o quê? Negativa, e no zero, dá zero. Tá bom? Então, pronto. Esse é o estudo do sinal dessa função. O que é que tu tens que escrever na tua prova é se x pertence a qual intervalo? Ao lado esquerdo aqui, ó. Menos infinito até zero. Cuidado. Cuidado. Aberto. Tá bom? Aberto. Mesma coisa aqui, aberto. Tá? Se isso aqui, você tem f' de x negativo, o que implica que a f é decrescente. Tá? Agora, se o x pertence aonde? A zero até mais infinito. Zero aberto. Você tem a derivada positiva, o que implica que a f é crescente. Pronto. Tá difícil? Fácil demais, né? Vai ter uma dessa. Tá? Mas aí tem A. É a inerrável. Tá? Vamos lá, 2. Qual é a nossa segunda questão? Determine os intervalos. Então, eu consegui determinar os intervalos de crescimento e decrescimento. Ó. Nesse intervalo decresce, nesse intervalo cresce. Tá? Vamos lá. Item, segunda questão, f de x igual x ao cubo menos 2x quadrado mais x mais 2. Isso aqui é melhorzinha. Tá? Essa aí eu peço intervalos de crescimento e decrescimento e ainda peço o gráfico logo. Tá? Nota que está escrito ali, esboce o gráfico. Para que você não venha depois, professor, não sei desenhar direito. É por isso que está escrito esboce o gráfico. Tá? É para você dar uma noção de como é o gráfico. Não é fazer o gráfico perfeitamente. Não é isso. Tá? Também você não vai me fazer... Não é porque você é ruim de desenho que você vai me colocar o gráfico de uma parábola. Assim, uma parábola com cavidade para cima. Pô, aí tá cruel, né? Porque você colocou um bico ali, tá? Pelo menos te esforça um pouquinho para fazer uma curva aqui, tá? Tá bom? Também não vai fazer uma curva avacalhada, tá? Tipo assim. Não vai fazer isso aqui, ó. Que aí nem função é. Tá bom? Então, cuidado com isso. Lembra do teste da reta vertical? Se tocar 2 vezes, me ferrei, né? Tá? Não é função, ok? Então, cuidado com isso aí, tá? Muito bem. Então, vamos derivar isso aqui? Derivada disso é... Derivada de x ao cubo é quanto? X ao cubo? 3x quadrado. Menos, derivada desse aqui? 4x, derivada desse? 1. Derivada desse? 0. Não precisa colocar então. Então, essa é a função derivada, tá? Pronto. A função derivada é uma função quadrática. Aí você tem que saber como é o gráfico de uma função quadrática, tá? Então, essa função quadrática
Olha, 3, 4, 1. Ó, 3 com mais 1 é 4, com menos 4, 0. Então, se o x for 1, já é uma raiz, né? 1 é uma raiz. Qual é a outra raiz? Dá para saber de cabeça? Alguém já sabe qual é a outra raiz aí? Se souber, já me fala que eu evito a conta aqui. Bem, vou dividir aqui. Vai dar 3x, 3x quadrado. Aqui menos 3x vai vir mais 3x. Cancela. Menos x mais 1. Então, isso aqui dá menos 1, né? Menos 1 vezes x dá menos x, vai vir mais x. Vai dar 1 menos 1. Aqui dá 0. Ah, entendi porque vocês não me disseram logo, né? A outra raiz é 1/3, né? Tá bom? Então, as raízes dessa função. As raízes são 1 e 1/3. Tá ok? Muito bem. Então, deixa eu colocar aqui. Você pega aqui 1/3. E você pega o 1. Tá? Isso aqui é uma parábola de concavidade para cima que passa pelo 1. Tá? Então, ela passa lá em cima. Faz isso aqui. E sobe de novo. Tá? Esse é o gráfico da derivada, tá? Cuidado para analisar o que está sendo pedido, tá? Estou pedindo o gráfico da função, tá bom? Esse é o gráfico da derivada. Então, o que que você observa aqui? Quem são os intervalos de crescimento e decrescimento desta função, olhando para o sinal da derivada? Diz para mim. Onde a função f é crescente? Diz aí. Onde é que a f é crescente? Onde a derivada é positiva, certo? Onde é que a derivada aqui é positiva? Diz aí. De menos infinito a 1/3. Então, esse trecho todinho aqui, a derivada é positiva, que está acima do eixo, certo? Se x pertence a menos infinito até 1/3. Tá bom? Derivada positiva. Tem mais? Onde? Não escutei? De 1, ó. De 1 até mais infinito. Então, unido de 1 até mais infinito. Nota que é sempre aberto, tá? Então, a função é crescente nesses dois intervalos. Tá bom? Agora, f é decrescente. Onde? Onde é que f é decrescente? Só olhar o sinal da derivada. Onde é a derivada negativa? De 1/3 a 1. Ó, negativo aqui, positivo aqui. Nota que esse positivo aqui é o sinal da derivada e não o sinal do eixo, tá? Ok? Então, ela é negativa de 1/3 até 1. Então, a f é decrescente nesse trecho, tá? Quais são os pontos críticos dessa função? Quais são os pontos críticos? Os pontos críticos é onde a derivada é zero ou não existe, né? Onde é que a derivada deu zero? Nas raízes da derivada, que é 1/3 e 1, tá? Os pontos críticos acontecem em x igual a 1 e x igual a 1/3, tá bom? Vamos continuar o estudo. Então, esses que são os pontos críticos, vamos calcular o f de 1.
Quanto é o f de 1? Vai para a função, tá? 1 ao cubo, tá bom? Com mais 1 dá 2, com mais 2 dá 4. Aqui, 1 ao quadrado dá 1, vezes 2 dá 2. 4 com menos 2, 2. Tá bom? Então, f de 1 é 2. Agora, o f de 1/3. Quanto é o f de 1/3? 1/3 aqui vai dar 1/8. Menos... Aliás, 1/8 não, é 1/3, né? Dá 1 sobre 27, certo? Eu fiz para meio. 1 sobre 27 menos 1 sobre 9. Então, 2 vezes 1 sobre 9, que dá 2 nonos. Mais 1/3. Mais 2. Quanto é que dá esse cabra aí? Esse dividido por esse dá 3, né? Então vai dar menos 6. Esse aqui dá 9. Esse aqui dá 54. Isso tudo dividido por 27. Se eu errar a conta, me avisem aí, tá? Então esse aqui dá menos 5. Dá 4. Vai dar 58 por 27. É isso? Tá? Então, 58 por 27. Tá bom? Confira as contas, tá? Muito bem. Então, o que é que você tem da função? Vamos ver o que é que a gente consegue esboçar de gráfico para essa função aí. Vamos lá. Essa função no zero, f de 0. 0, 0, 0, sobra 2, tá? Então, ela tem que passar pelo 2. Vou marcar aqui o 2. Ela tem que passar por aí. Tá bom? Agora, 1/3. No 1/3, a imagem dela dá isso. Que é maior que 2, certo? É um pouco maior que 2. Tem que passar por esse ponto, por esse ponto. No 1. Deixa eu aproximar esse 1/3 aqui. Vai fazer mais sentido aqui. Tem que passar por esse ponto. No 1. No 1 dá 2. Tem que passar por esse ponto. Tá? Tem que passar por esse, tem que passar por esse. Tá, agora vamos lá. De menos infinito até 1/3, ela é uma função crescente. Então, esse aqui é 1/3, tá? Esse aqui é 1. Tá bom? Então, de lá até aqui, ela tem que crescer. Então, de alguma forma, ela vem, que eu não sei como, tá? Sei que ela está crescendo. Tem que passar por esse ponto, tem que chegar nesse ponto. Tá bom? O que mais? De 1/3 até 1, de 1/3 até 1, ela decresce. Tá ok? Então, ela tem que decrescer aqui e chegar nesse ponto. De alguma forma, não sei exatamente como, mas cheguei nesse ponto. Tá? E depois, de 1 até mais infinito, ela volta a crescer. Tá? Então, ela tem que fazer isso aqui de alguma forma. Tá? Então, isso que é esboçar o gráfico da função. Tá bom? Então, deve fazer mais ou menos isso. Esse cara aqui deve ser ponto de máximo. Esse, ponto de mínimo. Máximo e mínimos locais. Tá? Nota que esse é o maior valor nessa região, mas esses aqui são bem mais altos que eles. Esse é o menor valor nessa região, mas para cá é bem menor. Tá? Vamos só conferir no computador, ver se bate?
Então, nossa função é x ao cubo menos 2x² mais x mais 2. X ao cubo menos 2x². Tá errado, é? Tá certo? X ao cubo. Só confirma para mim, por favor. X ao cubo menos 2x² é mais x lá? Mais 2. Opa, tem 2 mais aqui. É isso. Tá aí o gráfico, ó. Tá vendo? Semelhante ao que nós fizemos ali. Tá? Observa aqui no 1 tem um ponto de mínimo e no 1/3 aqui tem um ponto de máximo. Tá bom? Muito bem. Vamos ao próximo exemplo. Tudo que nós fizemos aqui, a única coisa que você poderia ficar na dúvida é esta região e esta região. São as duas únicas coisas que você poderia ficar na dúvida. Tá? Porque você poderia dizer assim, professor, mas quem me garante que está indo lá para mais infinito? Por que que esse gráfico não está fazendo isso aqui, por exemplo? Por que que esse gráfico aqui não faz isso aqui assim, por exemplo? Tá? Poderia, né? Eu só fiz assim porque eu já sabia, tá? Mas a informação que tu deverias ter, que aí você pode fazer, é fazer esta conta. Quanto é o limite da f quando x vai para mais infinito e para menos infinito? Quanto é que dá? Esse é o limite que tu deverias calcular, tá? Aí você olha para a função. A função é uma função polinomial. Você coloca o x ao cubo em evidência. E você vai ver que se o x vai para mais infinito, vai dar mais infinito. Se vai para menos infinito, dá menos infinito. Esse era o cálculo a mais que tu deverias fazer para ter certeza que realmente o gráfico vai lá para baixo e o gráfico vai lá para cima. Tá? Porque ele poderia só se aproximar de um número aqui. Tá bom? Muito bem. Isso aqui vai dar mais infinito, se for mais infinito, e menos infinito, se for menos infinito. Tá bom? Vamos ao próximo exemplo? Nosso próximo exemplo é essa função mais bonitinha aí. Esse exemplo 3. A função é f de x igual x² menos x dividido por 1 mais 3x ao quadrado. Ok? Essa função. Eu quero saber quem são os intervalos de crescimento e decrescimento e esboçar o gráfico dessa função. Tá? Vamos lá. Como é que eu acho intervalo de crescimento e decrescimento? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Derivar a função. Tá? Você tem que lembrar isso. Para eu saber se a função é crescente ou decrescente, tem que derivar essa função. Olho para a derivada e vejo onde ela é positiva, onde ela é negativa. Se eu quero saber os pontos de máximos e mínimos, eu vejo onde a derivada deu zero. Tá? Ou aonde a derivada não existe. Esse mecanismo tem que estar na minha cabeça. Tá? Muito bem. Então, vamos derivar isso aqui. Qual é a regra que eu vou usar para derivar essa função? Qual é a regra? Regra do quociente. Né? Então, a regra do quociente, a derivada de quem está em cima, vou escrever tudo, tá? Vezes quem está embaixo, menos quem está em cima, vezes a derivada de quem está embaixo. Isso tudo dividido por quem está embaixo ao quadrado. Tá bom? Ok? Muito bem. Então, a derivada da função vai dar quanto? A derivada disso aqui é 2x menos 1. Isso tudo vezes 1 mais 3x²
menos x² menos x vezes a derivada disso aqui dá 6x. Vou tirar esse parênteses. Isso tudo dividido por 1 mais 3x² elevado ao quadrado. Tá? Vamos ver o que a gente consegue arrumar aí. Ah, descobri porque o apagador vem parar onde não deve, né? Eu peguei lá do último quadro e trouxe para cá. Muito bem. Então, vamos distribuir isso aqui. Fazer esses caras, esse com esse, depois eu distribuo o 1, tá? Vai ficar 2x. Então, a filhinha de x vai dar 2x mais 6x ao cubo. Menos 1 menos 3x². Muito bem. Agora eu vou fazer esse aqui, ó. Esse com esse e esse com esse, tá? Vai ficar 6x ao cubo negativo. O outro fica positivo, né? Isso. Isso tudo dividido por 1 mais 3x² ao quadrado. Tá? Cancela, né? Dá para juntar esses dois aqui. Então, vai ficar assim, ó. F' de x é igual. Pegando as parcelas de potência 2, vai ficar 3x² mais 2x menos 1. Isso é tudo dividido por 1 mais 3x² ao quadrado. Certo? E agora? Já derivei. O que eu faço? O que eu faço agora? Próximo passo? Qual é o próximo passo? Vocês sabem o próximo passo, vai. O que eu tenho que fazer? Vai. Não me faz jogar esses giz em ti, vai. Fala logo. Qual é o próximo passo? O que é que a gente quer? A gente não quer saber onde a função é crescente ou decrescente? É isso que a gente quer. Como é que a gente sabe isso? Olhando para o sinal da derivada, certo? Então, qual é o sinal dessa derivada? Como é que a gente vai analisar o sinal dessa derivada? Você diz, puxa, professor, mas é uma coisa feia aí. É, uma coisa feia, mas é belíssima. É belíssima. Sabe por quê? Porque você não precisa da parte de baixo. Alguém sabe me dizer por que eu não preciso da parte de baixo? Porque a parte de baixo sempre é positiva e nunca dá zero. Percebe? Ok? Então, eu só preciso olhar para a parte de cima. 9º ano do ensino fundamental. Oh, que maravilha, né? Então, você precisa olhar para a parte de cima, que é uma função quadrática. Né? Função quadrática, eu sei calcular as raízes. Então, o sinal de f'
é determinado pelo numerador quadrático. Tá? Então, eu só preciso olhar para o numerador. Tá bom? Quem são as raízes desse numerador aí? Ah, tem um fácil, né? Menos 1. Menos 1, por exemplo, você substitui aqui, dá menos 2 com menos 1. Vai dar menos 3. Quando você coloca aqui, dá 1 positivo, vezes 3 dá 3. Então, menos 1 é uma raiz, tá? Alguém sabe a outra? Bem, de cabeça não sei. Alguém sabe, gente? Tem que fazer a conta? Esse, por acaso, não é o mesmo de agora, não? Então, menos 1 é raiz. Então, eu vou dividir por x mais 1. Tá? Então, vai ficar 3x. 3x quadrado. 3x vem menos 3x. Vai ficar menos x menos 1. Então, isso aqui vem menos 1, né? Menos 1 vezes x dá menos x, vai vir mais x, mais 1, 0. É quase o mesmo, né? Tá? Então, as raízes são x igual a menos 1 e x igual a 1/3. Tá bom? Essas são as raízes. Menos 1 e 1/3. Agora há pouco foi 1 que deu, eu acho, né? Acho que foi 1 e menos 1. Não, foi 1 e 1/3, né? Só trocou o sinal. Muito bem. Então pronto, já sei as raízes. Então, você olha para a derivada que é quadrática, certo? Então, vou colocar aqui o menos 1, vou colocar aqui o 1/3, e você pensa o seguinte, ó, esse aqui é quadrático, positivo, com cavidade para cima, então, entre as duas raízes é negativo o sinal. Então, entre menos 1 e 1/3, o sinal é negativo. Aqui é 0, aqui é 0, depois do 1/3 é positivo, e antes do menos 1 é positivo. Tudo bem? Tá bom? Então, é isso que acontece com o gráfico disto. Tá. Muito bem, então, se x pertencer ao intervalo de menos infinito até menos 1, unido com esse intervalo 1/3 até mais infinito, se x está nesse intervalo, então, a função é, como é positivo, a função é crescente. Tá bom? Muito bem. Então, se x pertence ao intervalo de menos 1 a 1/3, está negativo o sinal, tá? Então, a função é decrescente. Tá bom? A função é decrescente. Muito bem, então vamos determinar agora o valor de menos 1 e o valor de 1/3, tá? Pela função f. Qual é a imagem de menos 1? F de menos 1, pega a função, e a função? A função está aqui. A função é essa, substitui aqui menos 1, vai dar 1, substitui aqui menos 1, vai dar 1 positivo. Então, em cima dá 2, tá? Aqui vai dar 1, 3, 4. 2 dividido para 4 dá meio. Então, a f de menos 1 é meio. Tá bom? Agora, f de 1/3. F de 1/3 aqui dá
1 nono menos 1 terço dividido por 1 mais 3 vezes 1 nono. Isso aqui dá o quê? Dá 1 terço, aliás, 1 nono menos 2 nono dá menos 1 nono, certo? Isso aqui, 1 terço, vai dar 4 terços, é isso? Só me confirme. Se tiver algum problema, me avisem, tá? Eu multiplico invertido aqui, vai dar menos 1 sobre 12? Acho que é isso. Se estiver errado, avisem, tá? Acho que é menos 1 sobre 12. Tá bom? Então, a imagem é meio e a imagem é menos 1 sobre 12, tá? O que é que tu tens? Então, a função nesse trecho é crescente, depois ela vai chegar no valor meio, aí ela decresce, depois ela chega no valor menos 1 sobre 12, depois ela cresce. Então, esse deve ser o valor de máximo e esse deve ser o valor de mínimo da função, tá? Vamos ver o gráfico dessa função? A função é x² menos x sobre 1 mais 3x². Esse é o gráfico da função. Então, nota que... Quais foram os números que a gente achou? Foi menos 1. Olha, no menos 1, tem que alcançar um valor máximo, meio. Tá? E no 1 terço lá, tem que dar o menos 1 sobre 12. Vamos só colocar a derivada aqui. Olha, essa aqui é a função g, então g'. Tá aí a derivada. Olha, a derivada está anulando no menos 1, que foi o que a gente achou, e está anulando nesse valor aqui, que é o menos 1 sobre, que é 1 sobre 12, não, 1 terço, né? X igual, quer ver como é 1 terço? Olha lá, 1 terço. Tá ok? Tá bom? Então a derivada está batendo. É aquela coisa, a coisa foi feita para dar certo, né? Tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos para a próxima? Tudo bem aí? Tudo bem? Tá dando para compreender? Tá mais divertido do que era antes? Espero que sim. Vamos lá. Determine os intervalos de crescimento e decrescimento dessa outra função aí. F de x igual x² sobre x² menos 1. Tá? Passo a passo. O que é que eu tenho que fazer? Deriva a função, depois estuda o sinal da derivada, e esse sinal vai me dizer o quê? Onde a função é crescente e onde a função é decrescente. Se a derivada der zero em algum ponto, esses pontos provavelmente serão os pontos de máximos e mínimos. Tá? Pode não ser, mas eles podem ser também. Tá? A dica é essa. Se a derivada deu zero, então já suspeita. Opa, esse ponto aqui pode ser máximo ou mínimo. Você tem que analisar o sinal da primeira derivada também, para ter certeza disso. Tá? Então vamos lá. Derivando aqui a função. Derivada do primeiro, 2x, já estou derivando direto, tá? Menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado.
Então, a derivada disso aqui, isso aqui vai dar 2x cubo menos 2x menos 2x cubo, tudo isso dividido por x quadrado menos 1 ao quadrado. Tá? Então, a derivada da função cancela, né? Fica menos 2x x quadrado menos 1 ao quadrado. Pronto, essa é a derivada. Tá bom? Muito bem. Sinal dessa derivada. Como eu analiso o sinal dela? Oi? Olhar só o numerador. Olhar só para a parte de cima aqui. É isso? Essa é a dica? Essa? Vamos lá. Então, é esse aqui. Do 0 para lá. Como isso aqui é negativo, então é decrescente, né? Então é negativo do 0 para lá e do 0 para cá é positivo. Qual é o sinal do denominador? Sempre positivo? É? Tem certeza? Olha lá. Coloca lá a imagem da derivada para eles verem. Aqui, do quadro 1. E aí? Denominador. Sempre positivo? Sala 8. Denominador sempre positivo aí? Olha, aumentou a sala 8. Aumentou, tem mais gente. Gostando de ver, hein? E aí? Sempre positivo ou não? Espera aí, mas quem estava na frente... Era os dois, era os dois, né? E aí? Mantém? O sinal vai ser alterado pelo denominador? O denominador não vai conseguir alterar o sinal, tá? Mas ele sempre é positivo? Ele pode ser 0. Ok? Cuidado, que ele pode ser 0. Tá? Então, ele pode ser 0 onde? X igual a 1 e menos 1. Tudo bem? Então, no 1 e no menos 1 eu tenho problema. Mas a função, ela já não está definida no 1 e no menos 1. Ok? 1 e menos 1 não fazem parte do domínio da função. Tá? Então, preciso lembrar disso quando eu for analisar o sinal. Beleza? Sabe por que isso é muito importante? Porque na hora de você escrever onde essa função é crescente ou decrescente, essa função é uma pegadinha, cara. Porque, olha lá, se você olha só para isso aqui, se você olhou só para isso, olha o que você iria escrever. Olhando só para isso, você ia escrever assim, ó, se x for maior que 0, a derivada é negativa, o que implica que a função é decrescente. Você escrever isso. Se você olha só para isso. Ok? Mas está errado isso. Tá? Isso está errado. Por que está errado? Porque aqui existe o número 1. E aqui existe o número menos 1, que não fazem parte do domínio. Tudo bem? Então, o que tu precisas escrever? Precisas ajustar isso. Então, você coloca assim, ó, f é crescente se x pertence aonde? Onde é que a derivada é positiva? Desse lado. Tira o menos 1. Tá bom? Então, você pode escrever assim, ó, de menos infinito até 0, menos o menos 1.
Pode escrever assim, tá bom? Você está retirando o menos 1 de lá, tá? Tá, a função é crescente. F é decrescente se a derivada é negativa, né? Então é nessa parte daqui para lá, ó. Vou escrever de outra forma agora. Se a função se o domínio está de 0 a 1, unido de 1 até mais infinito. Tá bom? Nota que eu retirei o 1. Tá bom? O 1 não faz parte. Você pode escrever tanto assim quanto assim. Você escolha, tá? Então já sabemos onde a função é crescente ou decrescente. Vamos ver o gráfico dessa função para você ver o que acontece então no 1, né? Porque você pode pensar assim, bem, você fez tudo isso aí, eu sei que a função perto do 1, ela é sempre decrescente, mas ela não está definida no 1. A função perto do menos 1, ela é sempre crescente, mas também não está definida em menos 1. O que acontece, então, no 1 e no menos 1? A dica, na hora da prova, se você quer esboçar o gráfico e for necessário esboçar o gráfico, é você calcular os limites laterais. Tá? Calcula o limite quando tende a 1 pela direita, tende a 1 pela esquerda, e você vai deduzir quanto é que vai ficar. Tá? Deixa eu tirar essas funções daqui. Então, qual é a nossa função? É x² sobre x² menos 1. Tá, obrigado. x² sobre x² menos 1. Esse é o gráfico da função. Ok? Esse é o gráfico. Agora, observe o que acontece no 1 e no menos 1. Vou colocar aqui, ó, x igual a 1 e x igual a menos 1. Percebe aí? Vou reduzir mais ainda. Olha lá. Quando eu estou perto do menos 1, a função está crescendo pelo lado esquerdo. E pelo lado direito, também a função está crescendo. Tá? Então é crescente, como a gente escreveu lá no início. Quando eu estou perto do 1, pelo lado esquerdo, a função está decrescendo. E pelo direito, também está decrescendo. Está vindo lá de menos infinito para baixo. Tudo bem? Muito bem, muito bem. Esse item 5, vou deixar para vocês. Esse é o gráfico do item 5, tá? Vamos para o item 6. Esse item é mais bonito. Essa função é mais bonitinha que o outro. A gente já fez muitas polinomiais? Então vamos ver uma que não é polinomial. Fizemos várias polinomiais e função racional, tá? Você não apronta na hora da prova de me errar uma função polinomial e uma função racional, tá? Para de palhaçada, vai treinar. Derivada do produto, derivada do quociente, vai ter isso na prova, tá? Calcule, é só isso. E faça. Prometo que não vou colocar letra na prova, tá? Vou colocar só números lá, tá bom? Não vou colocar letra, vou fazer esse esforço, tá bom? Vamos lá, vou fazer esse exemplo. F de x igual a 2 vezes o cosseno mais o cosseno ao quadrado, e eu quero saber isso no intervalo 0 a 2π. Para determinar os intervalos de crescimento e decrescimento dessa função. Tá? Já até coloquei ali o gráfico. A gente tem que achar que o intervalo de decrescimento é de 0 até π, e o de crescimento é de π até 2π. Tem que dar isso. Tá? Vamos lá. Vamos determinar a derivada dessa função. Diz para mim, quanto é a derivada disso? Vai, com firmeza. Derivada disso.
menos 2 vezes o seno, tá? O derivado do cosseno é menos seno, então vai ficar menos 2 seno. Beleza. Mais derivada disso. Oi? 2 cosseno vezes menos seno. Muito bem. Beleza. Eu vou ser tão bonzinho que você não vai nem precisar escrever na prova que você está usando aqui a regra da cadeia. Tá? Se você só escrever assim certinho, já está valendo. Tá? Vamos lá. Vai ficar... Olha, tem 2 seno e negativo. Vou colocar em evidência. Tá? Menos 2 seno de x vezes... O que foi que sobrou aqui? Só 1, né? Tá bom? Tirei tudo. Mais, e aqui sobra só o cosseno. Percebeu a importância de colocar em evidência aí? Tá? Qual é o sinal dessa derivada? Esse é o próximo passo, né? Determinar o sinal da derivada. Qual é o sinal? Qual é o sinal? Precisa analisar essa parte? Qual é o sinal dessa parte? Como é a imagem do cosseno? É de menos 1 a 1, certo? Então, essa parte nunca é negativa, concorda? Essa parte aqui nunca vai dar negativo. Pode dar 0, mas negativo nunca, tá? Então, isso aqui sempre é maior ou igual que 0. Tá? E essa parte aqui? Essa parte aqui? Vamos lembrar. Opa. Vamos lembrar o seno. O seno é uma coisa assim, certo? Não é isso, seno? Tá? Então, de 0 até π, o seno é positivo. Ok? A propósito, isso aqui vai dar 0 quando? Quando é 1 mais cosseno dá 0? Quando x é igual a quanto? X igual a? Não me assusta, vai. Quando x é π. Se o x for π, dá 0. Tá? Por quê? O cosseno do π é menos 1. Menos 1 com 1, 0. Tá? Então, isso aqui vai dar 0 se o x for π. Tá bom? Coincidentemente, esse aqui só dá 0 se o x for π. Tá ok? Então, beleza. Então, olha, de 0 até π, o seno é positivo. Só que tem um sinal de menos bem aqui. Tá bom? Então, de 0 até π, o que seria positivo agora vai ser negativo. Tá? Então, essa função toda, f' de x é menor que 0, se x pertencer ao intervalo de 0 a π. Tá bom? E f' de x é maior que 0 se x pertencer a qual intervalo? De π até 2π seria negativo, só que tem um menos aqui na frente. Então vai ficar positivo. Tá? De π até 2π. Tá bom? Muito bem. Então está feito o nosso problema. Vamos ver o gráfico, que aí tem só um pedaço do gráfico, né? Então,
Essa função é igual 2 cosseno mais cosseno de x ao quadrado. Ah, não pegou. Alguma coisa deu errado aqui. Era 2 cosseno mais cosseno de x ao quadrado. Tá aí. Esse é o gráfico da função, tá? Agora, a derivada. Como seria a derivada dessa função? É f' de x. Olha lá como é a derivada. Então, olha, bem aqui, ó, depois do 3 é o π. Então, antes do π, de 0 até π, olha como está a derivada. Está abaixo do eixo, então é negativa. Então, naturalmente, a função tem que ser decrescente, tá? E quando chega no π, a derivada deu 0, que é onde você vai alcançar o seu ponto de mínimo, tá bom? Depois de π até 2π, a derivada, que é esse lilás aqui, está acima do eixo, então é positiva. Então, a função tem que ser crescente. Tudo bem? Nota que eu posso não saber esboçar o gráfico dessa derivada aqui, tá? Meio estranho esboçar esse gráfico. O que você precisa é saber o sinal da derivada, tá? É esse sinal que vai te dar informações a respeito da sua função, tá bom? Muito bem. Então, o resultado que eu não vou demonstrar, que eu havia mencionado no início, é esse aqui, tá? Que faz muito sentido. Observa como faz muito sentido esse resultado. Deixa eu apagar isso aqui. Suponha que você tem uma função que é contínua, derivável, tá? E você sabe o comportamento da derivada. Então, o que eu quero dizer que você sabe o comportamento da derivada? Quero dizer o seguinte, ó. Suponha que tem esses pontos aqui, ó, x1, x2, x3, tá? Aí eu digo para você assim, ó, na verdade, você consegue concluir isso, que antes do x1, a derivada está negativa, tá? Então, essa função tem que estar decrescendo, tá ok? No x1, a derivada deu 0. Deixa guardado aí, porque você não sabe o sinal do lado direito ainda. Aí eu te digo agora, o sinal é positivo. Bem, então a função cresce nesse ponto, tá ok? Aí, nesse ponto, a derivada deu 0, tá? Entre o x2 e o x3, a derivada também é positiva. Então, a função também cresce, tá ok? Aqui no x3, a derivada deu 0. E do x3 para lá, a derivada é negativa. Então, a função decresce. Ok? Então, você tem função crescente, função decrescente, função crescente, crescente e decrescente. Então, um esboço qualquer do gráfico. Imagina, se eu pego essa função para esboçar o gráfico, e esse que for o x1, bem, se é decrescente, deve ser algo mais ou menos assim. Aí, chegou aqui, a derivada deu 0, depois ela cresceu. Então, chegou aqui, depois ela cresceu, tá? Então, aconteceu isso. Quando eu venho para o x2, esse aqui é o x2, esse aqui é o x1. Quando eu venho no x2, ela está crescendo, a derivada deu 0, e depois ela continua crescendo. Então, é provável que ela tenha feito isso aqui. Ó, derivada deu 0, então, reta tangente horizontal, tá? Só que depois ela continua crescendo, ó. Então, fez isso. Deu para entender? Então, ó, ela está crescendo no intervalo, só que como a derivada dá 0, fica meio que horizontal aqui. Depois, derivada positiva, então ela cresce novamente. Tá bom? Aí no x3, a derivada deu 0. Se a derivada deu 0,
Então, até a reta tangente fica horizontal novamente. Reta horizontal. Depois, a função tem sinal negativo, a derivada, então ela decresce. Então, daqui em diante, ela decresce novamente. Tá ok? É isso que você precisa compreender. Então, olha, se você tem a derivada se anulando e antes e depois desse ponto os sinais mudam, então você tem um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Isso vai depender do contexto. Neste caso aqui, ó, se passou de negativo para positivo, é mínimo. Se passou de positivo para negativo, é máximo. Tá ok? Se o sinal se manteve, não é máximo e nem é mínimo. Tá? A gente vai ver mais na frente que esse é um ponto de inflexão. Tá bom? Esse que a gente vai estudar mais na frente só. Ok? Muito bem. Então, isso é o que diz esse teorema. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Eu prefiro essa aqui. Eu vou pular esse. Quero esse. Vamos lá. Vamos fazer esse. Essa função x² vezes a exponencial. E ele pede lá para determinar os intervalos de crescimento e decrescimento e os extremos relativos. Tá? Quem seria o ponto de máximo e o ponto de mínimo dessa função. Vamos lá? Passo a passo, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro ponto, deriva. Segundo ponto, sinal da derivada. Sinal da derivada. Terceiro ponto. Aí você vê quem? Onde a derivada anula. E o quarto ponto, o que é que tem que fazer? Calcula a imagem dos pontos críticos, que são esses caras. Ver quem é a imagem deles. Tá bom? Esse é o passo a passo que tem que fazer, tá? Vamos lá. Está aqui a função, vamos derivar ela. Qual é a regra que eu uso para derivar essa função? Qual é a regra que eu uso? Regra do? Qual é a regra? Regra do produto, certo? Tem uma multiplicação de funções aqui. Então, deriva primeiro, conserva a segunda, certo? Então, a derivada de x² é 2x vezes a segunda normal, mais a primeira normal, que é x², vezes a derivada da segunda. É ela mesmo, vezes menos 1, certo? Vamos ajeitar isso? Vai ficar assim, ó. Derivada da função. Eu vou colocar só a exponencial em evidência, tá? Vai ficar assim, ó. Menos x vezes 2x menos x². Tá? Tudo bem? O que é que você tem aqui? A exponencial nunca dá zero. Tá? A exponencial nunca dá zero. Então, só pode dar zero esse aqui. Vamos analisar o sinal desse aqui. Então, 2x menos x². Vamos ver o sinal disso. Coloco aqui o x em evidência. Vai ficar assim. Tá bom? Então, isso aqui é igual a zero. Então, x0 e o x2. Esses são as duas raízes. Tá? x0 e x2. Isso aqui é uma parábola. Como está negativa, a concavidade para cima. Tá?
Então, o que é que você tem? Que se você pega o 0 e pega o 2, como é concavidade para cima, do 2 para lá é positivo, entre 0 e 2 é negativo, e antes do 0 é positivo. Tá bom? Como esse aqui não muda de sinal, é sempre positivo, então o que é que tu tens? Que quem determina o sinal é essa parte. Tá? Então, de menos infinito a 0, ela é crescente, de 0 até 2 é decrescente, e do 2 para lá é crescente. Tá bom? Então, vamos fazer uma análise igual como a gente fez ali? Então, como é que a gente faz? Ó? Vou colocar uma reta aqui. Vou pegar os pontos. 0, 2. Olha, daqui para lá é positivo. Então, a função é crescente. Aqui a derivada dá 0. Aqui a função é decrescente. Aqui a derivada dá 0. E aqui a função é crescente. Tá ok? Então, se a função cresce, a derivada dá 0 e depois decresce, então tem um ponto de máximo aqui. Tá? E eu estou cometendo um erro aqui que vocês não me corrigiram ainda. Qual é? Oi? A concavidade para baixo. Obrigado. Bem aqui, ó. O erro está bem aqui, nesse sinal aqui, tá? A sua parábola tem sinal negativo, então a concavidade é para baixo. Então, esse aqui é mais e esse aqui é menos, tá? Muito cuidado com esses detalhes, tá bom? Super normal acontecer essas falhazinhas e você dá vontade de estrangular sua prova depois. Então, ó, então, se isso aqui é negativo, é decrescente, tá? Então, inverte aqui. Então, esse aqui é para baixo. Esse aqui é para cima, tá? Esse aqui é para baixo. Muito bem, agora sim. Então, olha, se a função está decrescendo e depois crescendo, e a derivada deu 0, então esse ponto é um ponto de mínimo. Então, em 0, f de 0, temos ponto de mínimo. E é um mínimo local, tá? A gente não sabe se é global ou não, então a gente não vai se arriscar, a gente só diz mínimo local. Que é a mesma coisa, está crescendo e depois decresce. E a derivada deu 0, então é um ponto de máximo. Então, em 2f de 2, temos um ponto de máximo. Ok? Pronto. É isso aí. Olha lá o gráfico. Olha lá o gráfico. De 0, olha lá, o 0, 0 é o ponto de mínimo. E o 2, aí você pode calcular a imagem, você tem um ponto de máximo. Tá bom? Muito bem. Vamos para essa outra função. Deixa eu ver, acho que eu não quero essa função. Eu quero essa outra aqui. Por que eu não quero fazer essa função aqui? Porque ela é muito semelhante a uma das primeiras que a gente fez, tá? A gente não vai ter um acréscimo significativo de conhecimento. Vamos para essa outra. Vamos para essa outra função raiz. Função raiz. Qual a derivada dessa função? 1 sobre 2 raiz de x. Muito bem. Então, a derivada dessa função é 1 sobre 2 raiz de x. Muito bem. Sinal da derivada? Sinal da derivada. Pega a reta real,
Vou marcar aqui o 0. Posso olhar antes do 0? Sim ou não? Posso olhar antes do 0? Não posso, porque estou falando de raiz, né? Então, esquece antes do 0. Só posso olhar do 0 para lá. Mas no 0, eu não posso porque a derivada está embaixo do denominador aqui, tá bom? Então, eu não vou olhar no 0 também. Só posso olhar do 0 para lá. Número positivo, raiz de número positivo é um número positivo. Então, essa derivada é sempre positiva, tá? Então, f' de x é maior que 0 para todo x maior que 0. O que significa isso? Que a função é crescente o tempo todo. Ok? Qual é o intervalo de crescimento? Todo o seu domínio. Tá bom? Todo o seu domínio, intervalo de crescimento. Tem ponto de máximo, então? Não tem, porque ela sempre cresce. Tá? Tem ponto de mínimo? Essa função tem ponto de mínimo. Só que ela não é encontrada pela derivada. Tá? Lembra que eu falei para você? Tem pontos de máximos e mínimos que a derivada não vai te ajudar a achar. Te ajuda a suspeitar. Lembra da função módulo? Que a derivada ali no 0 não existe. Então, você suspeita que pode ter ponto crítico ali. Ponto de máximo ou mínimo. No caso, é mínimo. No caso dessa aqui, que é a função raiz, ela é assim, ó. Tá? O 0, 0 é o menor ponto dela. Esse é o ponto de mínimo. Tá bom? Mas você não ia encontrar pela derivada. Tá? Só suspeitaria, porque a derivada nesse ponto aí não existe. Tá ok? Tudo bem? Muito bem, muito bem. Próxima. Ok. Próxima, vamos ver essas duas funções aqui. Funções bonitinhas. Essa função item 1, quando eu fiz ela, coloquei aqui, eu fiquei, nossa, essa função é muito bonita. É muito bonita essa função. Eu fiquei, já pensou lá na prova? Eu fiquei assim, Raimundo, o que você acha dessa questão na prova? Eu fiquei, não, vamos fazer em sala. Ela é bonita, a gente faz em sala. Aí, não tem a lista dos monitores, das listas que vocês têm que entregar semanalmente? Antes da aula, eu recebi a lista para dar uma analisada na lista. Quando eu olho o item A, adivinha? Essa função. Fiquei, nossa, não é só eu que acho essa função linda. Ela é bonita. A função bonita, bonita. Então, o que é belo aí para ser admirado? Estou me referindo a funções, tá? Muito bem. Então, vamos determinar o intervalo de crescimento e decrescimento dessa função e seus extremos relativos. Tá? Passo, deriva e vê onde é positivo, onde é negativo, onde dá 0. Tá? Tá, derivada da função é regra do produto, deriva a primeira vezes a segunda normal, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Tá? Então, a derivada da função vai dar... Opa, aqui é x, né? Obrigado. Então, vai dar logaritmo natural de x. Você cancela aqui. Mais 1. Tá bom? Ok, vamos ver onde o logaritmo... Onde isso aqui dá 0? Onde é que isso aqui dá 0? Então, você tem que ter o logaritmo de x mais 1 igual a 0. Né? Então, esse aqui, você tem que ter o logaritmo natural de x igual a menos 1. E isso aqui acontece se o x for igual a e elevado a menos 1, que é 1 sobre e, né? Tá? 1 sobre e. Tá bom? Então, no 1 sobre e, a derivada dá 0. Tá? No 1 sobre e. Agora, isso aqui. Esse carinha.
Vamos só lembrar quem é esse carinha. Esse carinha aí é o seguinte. Se fosse só o logaritmo, tá? Fosse só o logaritmo, quando passasse no 1, daria 0. Então, se esse aqui for o 1, então o gráfico seria isso aqui. Tá bom? Esse é o gráfico do logaritmo. Tá bom? Só que agora sobe uma unidade. Então, você pega esse gráfico e desloca uma unidade para cima. Tá? Quando você desloca uma unidade para cima, ele já não vai passar no 1. Agora ele vai passar no 1 sobre E. Tá? Então, agora ele vai passar por aqui assim. Tá bom? Esse deve ser o gráfico, mais ou menos assim. Tá? E esse aqui é 1 sobre E. 1 sobre E para lá é positivo, então a função é crescente. Antes disso, a função é decrescente. Tá bom? Muito bem. E no zero não está definido. Tá? No zero não está definido porque não existe o logaritmo do zero. Ok? Muito bem. Então, vamos lá ver o que acontece com o gráfico dessa função. Então, a gente já tem um ponto crítico no 1 sobre E, né? 1 sobre E. Vamos só ver o sinal antes da gente ir para o gráfico? Então, você tem aqui 1 sobre E. Você tem aqui o zero e para lá mais infinito. Daqui para lá é positivo. Então, a função é crescente. Entre 0 e 1 sobre E é decrescente. Tá? No zero não está definido, tá bom? E aqui dá zero. Aqui negativo. Então, ela decresce, dá zero e depois cresce. Então, ela tem aqui um ponto de mínimo. Tá? Vamos confirmar isso? Então, dá tempo ainda de a gente colocar o gráfico aqui. Então, a sua função é x log natural de x. Aí a função. Ok? Ela parece uma parábola, mas não é uma parábola. Tá bom? Ok? Vamos colocar 1 sobre E, só para vocês verem. X igual a 1 sobre E. Olha lá. 1 sobre E. É o ponto de mínimo. Tá ok? Antes do 1 sobre E, a função está decrescendo. Depois ela cresce. Tá bom? Vamos fazer essa última. Então, a função g é x sobre 2 log natural de x. Tá bom? Essa é mais bonita que essa. Vamos derivar isso aqui. Regra do quociente. Né? Derivada da primeira, que é 1, vezes a segunda normal. Menos a primeira, vezes a derivada da segunda, que vai dar 2 sobre x, tá? O 2 e a derivada do log natural é 1 sobre x, tá? Por isso que fica esse 2 aqui. Isso tudo dividido pelo quadrado disso, que é 4 log natural ao quadrado de x, tá? Vai ficar igual. Dá para cancelar aqui, né? X com x. Dá para cancelar o 2 também, ó, tá? Então vai ficar log natural. Vai ficar só 1 aqui. Menos 1 dividido por 2 log natural ao quadrado de x. Tá ok? Olha só. O denominador não vai interferir, tá? O denominador sempre é positivo, com exceção de quem? Exceção de quem? Exceção de um cara que dá 0 aqui embaixo. Quem é? Quando o x for 1. Mas esse cara nem no domínio tá, né? Tá bom? Então, cuidado com ele só, tá? Então, você só precisaria analisar o sinal desse aqui.
Tá bom? Agora há pouco a gente analisou um sinal de um cara semelhante, né? A gente analisou o sinal da soma, tá? Então, fica como dever de casa para vocês analisarem o sinal da diferença, tá? Quando forem fazer a análise final, que é esta parte aqui, só não esqueçam de retirar o 1, tá bom? Que não está no domínio, tá beleza? Tá bom? Muito bem. Então, a gente termina a aula por aqui. Bons estudos, pessoal. Então, quem quiser dando uma lida logo, dá logo uma lida na parte da derivada de segunda ordem, entender como funciona o sinal da derivada de segunda ordem, concavidade de gráficos e pontos de inflexão. Tá bom? Até mais, até a próxima aula.